se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Muito bom dia para você. Que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã alcance a tua vida e a tua família. Jamais devemos nos esquecer, temos um Pai de amor soberano que cuida das nossas necessidades. Nesse momento, Ele está aí assentado ao teu lado, ouvindo o teu clamor, ouvindo as tuas canções. Tenho certeza que se nesta manhã abrirmos o nosso coração a Deus, Ele estará disposto a ouvir, suprir tudo aquilo que de fato nós precisamos. Deixo com você também nesta manhã uma parte da Bíblia, do livro de Provérbios, capítulo 2, verso 4 e o verso 5, que diz o seguinte: se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. É buscar a Deus com todas as nossas forças, reclamarmos por Ele em toda e qualquer circunstância da nossa vida. Nós não podemos desviar o nosso pensamento do céu em momento nenhum. Tudo aquilo que nós vivenciamos nessa terra, nós precisamos permitir e clamar para que Deus esteja ao nosso lado, guiando e conduzindo a nossa vida. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo 3, o versículo 1. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. Este é um salmo de Davi. Davi faz uma oração a Deus, ele clama aos céus, é o que nós precisamos fazer a cada dia. Mas o momento em que Davi estava vivendo eram momentos difíceis. Davi estava sendo perseguido pelo seu filho Absalão, e ele sabia que a sua vida estava em risco, e ele se volta para Deus, clamando a Deus, reconhecendo que somente o Senhor poderia lhe livrar daqueles momentos de tamanha tribulação. Davi não conseguia encontrar segurança em nenhum outro, a não ser no braço do Onipotente. Acredito, amigo, que nessa manhã essa parte da Bíblia deve falar ao nosso coração. Como nós precisamos confiar no Senhor. Quando passamos momentos difíceis, a quem recorremos? Quando passamos pelo vale da sombra da morte, qual é o braço que sustenta as nossas mãos? Nós precisamos segurar no braço do Senhor. Nós precisamos ter a certeza que Ele supre as nossas necessidades, como Davi clamava pela proteção do seu Deus. Quando Davi está dizendo que crescia o número dos seus adversários, Davi não estava falando em hipérbole, e na verdade sabia que até o seu filho Absalão lhe perseguia. Toda uma nação tinha se aliado a Absalão, toda uma nação tinha se rebelado contra o rei entronizado por Deus, que era o rei Davi. Naquela oração, Davi de fato expressava para Deus toda a sinceridade que estava dentro da sua alma, e ele tinha plena certeza que o seu Deus estava ao seu lado para suprir as suas necessidades. Davi sabia que havia um soberano assentado no santo monte celestial. Do seu trono ele ouvia as suas orações. Ele não precisava enviar todas as suas hostes celestiais para lhe proteger e lhe amparar. Apenas proferindo algumas palavras, Davi sabia que ele estaria seguro. O relacionamento que Davi tinha desenvolvido com o seu Deus era um relacionamento sólido. Na sua juventude, quando pastor de ovelhas, Davi se aproximou de um pastor soberano, que esse pastor pastoreava a sua vida. É por isso que no Salmo 23 ele fala da importância de ter um pastor pessoal. E ele lhe conduzia pelas águas tranquilas. Ele conseguia lhe levar pelos passos verdejantes. Por mais que os seus adversários lhe encalcassem os pés, mas ele sabia que com o seu Deus, com o seu pastor, ele pulava muralhas. E a mesma fé e segurança que nos dias em que nós estamos vivendo, nós precisamos ter. Nós não podemos temer, mas precisamos confiar no braço do Onipotente. Capítulo 3 do livro de Salmos, o versículo 5, a Bíblia diz o seguinte: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Como é que alguém poderia dormir mesmo sendo perseguido pelo seu filho e por toda uma nação? Davi confiava no Senhor. Davi acreditava que Deus estava ao seu lado. Davi sabia que no seu acampamento não estava apenas soldados humanos, mas Davi sabia que no seu acampamento os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livram. Esta era a certeza da vitória de Davi. É por isso que, mesmo sendo perseguido, ele conseguia deitar, dormir e ter a certeza que despertaria, porque o seu Deus estava ao seu lado. O sono de Davi não era resultado do cansaço.
O sono de Davi não era resultado da indolência, o sono de Davi era resultado de uma confiança em Deus. Mesmo sendo ameaçado, mas ele confiava e sabia que o seu Deus estava ao seu lado. Querido amigo, nessa manhã se falo para você que tem perdido o sono à noite por algum problema, alguma dificuldade. Aqui está um convite para todos nós. Coloque nas mãos do Senhor, entrega nas mãos de Deus. Se você tem vivido uma vida ansiosa, preocupada, cheia de problemas e não sabe como encontrar a solução, Davi conseguiu resolver seus problemas colocando nas mãos de Deus. Eu quero nessa manhã fazer um convite a você, colocando nas mãos do Senhor, vivamos uma vida mais dependente e tenha certeza que viveremos uma vida tão feliz como Davi viveu. Um dos pedidos de Davi no versículo 7 é que o Senhor faça justiça. Haviam ímpios que estavam tentando lhe fazer mal. Ele sabia que com suas próprias mãos ele não poderia fazer justiça, até porque entre esses ímpios estava o seu próprio filho. Como que um pai poderia ferir ou tirar a vida do seu próprio filho? Mas Davi podia orar. É por isso que Davi orava pedindo a Deus a proteção, o seu amparo, e que através da guia divina Deus fizesse justiça contra todos os seus inimigos. Os inimigos de Davi se levantaram com todas as suas forças, ao ponto de Davi comparar os seus adversários como um animal feroz. Eles rilhavam os dentes, fariam de tudo o que fosse possível para entronizar Absalão como sendo o rei de Israel. Se fosse necessário, mataria até o próprio Davi para dar o trono a Absalão. Mas Davi conseguia descansar e acreditar que o autor da sua fé, que é o seu Deus, estaria ao seu lado em todos os momentos da sua batalha. Deus jamais desampararia o seu filho, pelo qual ele chamou pelo nome, para governar e conduzir o povo do Senhor. Nos momentos difíceis da sua vida, Davi tinha uma convicção no seu coração. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não vigiar o acampamento, em vão vigia aqueles que estão vigiando os seus soldados. São nos momentos difíceis que nós conseguimos entender o que de fato está dentro do coração de um ser humano. São nos momentos em que Davi está sendo perseguido que podemos ver que Davi tinha um coração generoso. Davi não estava pensando em si naquele instante, mas Davi conseguia pensar naquelas pessoas que permaneceram fiéis, que estavam dentro da cidade e que estavam sofrendo. Quando a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, são essas características que nos revelam que nós precisamos também seguir para que possamos ser considerados pelo Senhor um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Querido amigo, nessa manhã ao concluirmos o capítulo 3 do livro de Salmos, eu acredito que uma das verdades que precisam estar incutida dentro do nosso coração é o que nós encontramos no capítulo 3. A verdadeira religião, a verdadeira trajetória traçada ao lado de Deus precisa ser marcada pela fé. Nós não sabemos quais serão os momentos difíceis que nós teremos que enfrentar, mas se nós tivermos confiança, segurança no braço do Onipotente, nós ultrapassaremos todas as dificuldades. É por isso que Davi muitas vezes cantou: com o Senhor eu consigo pular muralhas. E eu acredito hoje que se nós tivermos a mesma certeza que Davi teve naqueles dias, da presença de Deus ao seu lado, nós também ultrapassaremos todas as dificuldades que surgirão à nossa frente. Nós jamais deveríamos abrir a nossa boca para revidarmos o mal ou aquelas pessoas que tentam nos atingir, mas nós deveríamos abrir a boca para clamarmos por Deus, pedirmos a proteção do Senhor, nos colocarmos nos braços do nosso Pai. Tenha certeza, se nós aprendermos a maneira como Davi se defendeu do mal, clamando a Deus, nós também, nos dias em que vivemos, teremos forças vindas dos céus para vencermos todas as dificuldades. A bênção do Senhor está sobre o seu povo. A bênção de Deus estava sobre Davi. A bênção do Senhor está sobre nós. O que temos que fazer a cada dia é nos apegarmos a essa bênção pela fé. Querido Pai, nessa manhã, queremos nos apegar a essa bênção pela fé, pelo braço do Onipotente. Nos colocamos em Tuas mãos, aceitamos as Tuas bênçãos sobre a nossa vida. Permitimos que o Senhor conduza a nossa trajetória, nos dê a graça de um dia vermos o céu se abrir, nos encontrarmos com o nosso Deus e vivermos com Ele por toda a eternidade. É por isso que nessa manhã nós oramos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.